Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração, como é que vocês estão hoje? Adriana, como é que você está hoje? Notícias, por favor, please. Stephanie, beijo. Beijo no bochecha. Vocês estão bem? Chegou quarta, né? Chegaram bem? Tudo joinha? Pensa que está se aproximando o final de semana que vocês vão abraçar gostoso e vão aproveitar ao máximo. Não deixa cair a vibe não. Sabe a vibe do seu domingo que te trouxe até aqui? Mantenha ela em alta. Tudo são escolhas, né? Tudo são escolhas. Inclusive o pseudo pecado é escolha. Qual é o tema de hoje, Chimada? Eu não sei. Vou ver agora sobre o que é que eu devo falar. Há temas que eu devo gravar à tarde, né? Há temas que eu devo gravar à noite, porque não sei, não questiono. Calma, tá? Paciência com Chimada. Achei o tema. Movidos pelo inconsciente. Isso vem bem a calhar, porque me veio aqui que eu devo explicar por que eu venho falando tudo isso após o vídeo dos 7 chakras. Eu tô preparando vocês psicologicamente, né? Nós estamos nos aproximando do território do inconsciente. Até aqui, mesmo através da regressão consciente, vocês fizeram exercícios, tá? O que vocês conseguiram acessar de verdade, de memórias passadas que estão lá registradas no diário, está no subconsciente. Antes da primeira instância de Freud, né? Havia uma outra estrutura do cérebro. O subconsciente é a fronteira entre o consciente e o inconsciente. O conteúdo do subconsciente é o que conseguiu emergir do subconsciente, não foi totalmente reprimido também. Por algum motivo, que é de cada um, o que está no subconsciente não foi reprimido totalmente e conseguiu submergir. Há outros conteúdos que submergiu do inconsciente. Não ficaram presos lá.
Isso explica, por exemplo, eita, nem comecei o vídeo, já tô tossindo, né? Isso explica, por exemplo, por que apenas em determinada idade a pessoa passa a sofrer de depressão ou ansiedade. O tempo que traumas, os assuntos inacabados, a origem de dor e sofrimento fica reprimido, faz com que o que está reprimido se expanda, né? O que está reprimido fica se debatendo lá dentro de nós e nós sentimos isso. Nós sentimos, né? Em outros casos, aquilo se debate tanto que procura uma forma de ter vazão, de escapar, né? E encontra uma brecha por onde escapa. Normalmente é através das memórias, dos pseudos gatilhos, né? Algum estímulo externo passa a acontecer com frequência que faz com que uma memória específica ela seja como que cutucada lá no inconsciente. E aquilo já está se debatendo. Ontem a gente falou que o caminho até o inconsciente é o arquivo mental, né? A memória. Muitas vezes o que está querendo ganhar vazão recorre a esse mesmo caminho para escapar. As memórias. Faz o caminho inverso do que nós iremos fazer. E aí, até aqui, vocês não simplesmente começaram o autoconhecimento. Ao mesmo tempo, vocês tiveram exercícios para que mais futuramente vocês compreendam processos mais complexos, né? Porque o inconsciente é um labirinto escuro. Há muito mais lá do que as memórias, né? Por algum motivo, em dado momento da evolução, deixou de ser apenas um local de memórias. Consequentemente, com a alteração, essa alteração alterou também toda a mente, né? Isso explica, por exemplo, né, a repetição aqui em falar do fluir, do de dentro para fora. Por quê? Na metade da década de 90, o fluir começou a se estagnar. Nós observamos isso na arte em geral. Não há grandes novidades na arte, nenhuma inovação impactante, como houve no século passado, por exemplo. A moda é o vintage, né? Tipo,
tudo está sendo reciclado, tudo está sendo remasterizado, tudo está sendo reutilizado. Tudo que já era, tudo que já foi criado, está sendo trago para esse momento, porque ninguém está criando mais nada assim de. Raríssimas vezes alguém consegue criar uma letra de música realmente impactante. Inclusive, é interessante, este é o tipo de comentário que se vê muito no videoclipe aqui do canal Outra Vez. Há muitos comentários que se diz que não se cria mais músicas gospel como se criava até aquele momento onde a música Outra Vez foi composta. Aí a mente muda, consequentemente o comportamento vai mudar, né? E por que movidos pelo inconsciente? Agora está fazendo sentido? Porque que acho que umas 3 vezes seguidas, mensagens da semana repetiram a questão de não reclamar da segunda-feira. E normalmente as pessoas reclamam da segunda-feira, por quê? Porque elas têm que trabalhar. E o seu excesso de trabalho pode ser uma falha numa tática que está sendo aplicada para manter as pessoas dentro de um padrão e, consequentemente, de um condicionamento. Através de todos os outros setores, as pessoas se veem assim numa extrema necessidade de trabalhar cada vez mais para ter cada vez mais, para consumir cada vez mais. Isso está muito relacionado com os olhos. Nós falamos isso em algum vídeo, né? Os olhos, eles estão muito voltados para fora. A maioria das pessoas, elas são extrovertidas. Sim, tá passando um avião, a chamada não tem como notar, porque dentro do avião tá repleto de energias variadas. No momento que você trabalha, você deveria estar consciente. Pode não ter falha nenhuma não, eles podem estar conseguindo, sabe por quê? No seu trabalho você faz todo dia a mesma coisa, só muda de aspecto, só muda de máscara, né? Mas é sempre a mesma coisa, tipo cada um de vocês tem uma função no trabalho, certo? Então há uma repetição mediante a esta tua função. Nós estamos conscientes quando estamos focados em algo. A questão é, o animal, ele que fica condicionado através de repetições. Não era para a mente ficar, a mente acabou ficando. Mas o animal,
na constância da prática, do hábito, nas repetições, ele fica condicionado, porque a memória do corpo é o condicionamento do corpo, é a memória do corpo. Nossa, eu vou ter que falar isso. É por isso que muita gente trabalha, consegue realizar o seu trabalho, mas durante o horário de trabalho tá ali na internet direto, né? Estamos mesmo sendo movidos pelo inconsciente, porque a frequência na internet, ela nos coloca num transe. Um transe é um estado inconsciente, aonde se foge da realidade, tanto do trabalho, quanto da realidade em sua totalidade. O que há na internet dá uma sensação de preenchimento, de satisfação, de alguma forma, seja através de likes, de elogios, de conversinhas atravessadas, né, paquerinhas, discussões, debates que não acrescentam em nada, mas as pessoas entram nesses debates para alimentar o ego. Todo mundo quer estar certo nas redes sociais, já perceberam isso? Quando é chamada dessas paradinhas, principalmente nesses temas, não repara não que eu tô indo lá, tá? Eu vou na frente, antes de vocês. Por quê? Para vocês não se perderem. É possível se perderem de si mesmo? Sim. É isso que lotou manicômios. Aliás, se tem uma turminha que eu detesto que qualquer pessoa deprecie e usem o estado deles como um termo para xingamento, depreciação, ofensa, são pacientes de alas psiquiátricas. Eu acho que todo mundo que gosta de chamar alguém de louco, que gosta de associar comportamentos autênticos a algum nível de loucura, a alguma patologia psiquiátrica, deveria visitar um centro psiquiátrico. Deveria conversar com um paciente psiquiátrico. Houve um período longo até, eu considero trevoso, no século passado, onde os centros psiquiátricos, os manicômios, eram utilizados, sabe para quê? Para desvio de conduta. Famílias não conseguiam criar devidamente seus filhos e também achavam que eles deveriam se render a um condicionamento que a sociedade exigia, né, a um padrão de comportamento. Então, os pais, sem conseguir
essa proeza, eles inventavam de internar seus filhos. Muitas famílias fizeram isso. Ali até quase a metade, que eu saiba, né? Um pouco mais da metade do século passado. Então, pessoas autênticas, LGBTs, hippies, todas aquelas pessoas que não se rendiam ao padrão exigido pela sociedade, bem baseado em costumes e na moral. Essas pessoas eram internadas em manicômios e elas passavam por tratamentos bastante agressivos sem ter nenhuma patologia. O comportamento autêntico delas era considerado doença. Desculpa. Sim, não é à toa. Não é à toa que hoje em dia tudo é patologia, né? Tudo é patologia. Tudo é um CID, é um diagnóstico. Eu me lembro uma vez, como eu faço tratamento contínuo com o neurologista, eu necessariamente tenho que passar com o psicólogo e psiquiatra, né? Ainda mais porque eu tenho ansiedade generalizada e já sofri muito com depressão. Dizem que eu ainda tenho a depressão, mas eu não sei onde ela tá, né? Mas dizem que eu tenho. E a parte de ansiedade e depressão, quem cuida é o psiquiatra. Algumas condições neurológicas tornam a pessoa tão diferente no comportamento e consequentemente no seu modo de ser, de viver, que elas vão se destacar dos demais, né? Geralmente serão alvos de bullying, elas serão criticadas, depreciadas, ninguém vai dar muito crédito para elas. E exatamente essa rejeição, né, por simplesmente ser diferente, no sentido de ser quem nasceu para ser, faz com que a pessoa acabe desenvolvendo algumas patologias. Aí eu me lembro que certa vez eu estava usando convênio. O meu neuro pediu uma avaliação psiquiátrica. Isso sempre tem que ser feito, porque é muitos anos tomando medicação, né? Então, constantemente, todo ano eu tenho check-ups, avaliações para avaliar a saúde do meu cérebro. Porque ao mesmo tempo que essas medicações, elas resolvem a questão neurológica, elas podem dar ruim em questões cerebrais, né? E também no resto do organismo. Aí fui passar com a psiquiatra, a primeira vez que eu passei com ela. Ela me fez várias perguntas. É engraçado que os psiquiatras sempre perguntam se a gente ouve vozes, né? Timado, o que você responde nessas horas? A verdade. Todo mundo acha que ouve vozes, né? Mas não há voz na minha cabeça. Quer dizer, eu não menti. Não menti.
Porque eles normalmente esperam que você diga que você ouve vozes dentro da tua cabeça. Você já ganha um CID com isso, viu? Eu não ouço vozes na cabeça. Então eu simplesmente falo, todo mundo acha que ouve vozes, né? Eu não tenho vozes na cabeça. Agora, recentemente, é que eu comecei a contar para o meu neuro como é que meu cérebro funciona. Ele é visual. Ah, eu não contava esses detalhes para os médicos, não. Eu esperava que eles descobrissem sozinhos, afinal de contas, eles fazem anos de faculdade para quê, né? Numa avaliação, a gente pode perceber. Como assim? Então, só agora eu contei. Porque chega um momento, né? Você é acompanhado por muito tempo pelo mesmo médico, chega um tempo que você não tem mais como driblar certas questões suas, inclusive do comportamento. Aí você tem que falar as verdades que você não quer contar. Eu sou muito disso. Não é que eu não gosto de contar a minha verdade. Eu reservo muito de mim. Eu solto aqui o que é válido, o que tem serventia, né? E aí, então, a psiquiatra, em algum momento, ela me perguntou se eu já tinha usado drogas. Eu disse sim, quem nunca, né? Ela olhou para mim assim de um jeito assustada e falou assim: mas você fala assim com essa normalidade? Quanto tempo faz que você usou? Você ainda usa? Eu falei: não, a pergunta foi: você já usou? Eu disse que já. Mas você fala assim, com essa facilidade? Eu falei: eu não vou mentir, é a verdade. Eu já usei. Então tá, falei. Mas como assim? Se eu perguntar qualquer coisa para você, você vai falar? Você não vai arrumar uma desculpa? Você não vai mentir? Você não vai esconder? Eu falei: eu não. O que eu fiz tá feito. O que eu falei tá falado. Sabe o que eu ganhei com isso? Um CID de transtorno de personalidade que não tem nada a ver comigo, visto que esse transtorno está relacionado com alcoolismo. Eu não bebo, né? Aliás, eu nunca fui alcoólatra. Eu já gostei muito de beber, mas nunca fui alcoólatra. E na época eu não bebia. Por quê? Porque eu faço uso de medicamento, né? Então, tipo, tudo vira uma patologia. Você não pode mais ser sincero, você não pode falar a verdade, você não pode defender nenhuma verdade. Você ganha um CID e passa a ter uma patologia. O mundo tá doidão, não tá? É o mundo que tá doidão. Quem tá no manicômio não tá, não. Eu já fui muito em ala psiquiátrica. Eu já vi coisas assim incríveis. O mundo interior deles é da fantasia total. Eu gostava muito de ouvir eles falando. Na verdade, os doentes psiquiátricos, eles não estão inconscientes, eis a questão, né?
O que realmente torna eles completamente inconscientes é a medicação. Eles estiveram, eles conseguiram estar por tanto tempo conscientes a ponto de expandir a consciência que eles se perderam. Eles entraram em conflito consigo mesmo, porque não há uma preparação, não há nenhum tipo de assistência. A pessoa que entra nesse estado de expansão, ela precisa ser assistida, né? Por isso que eu falo para vocês, se vocês tiverem uma dúvida, pergunta. Eu não entendo por que vocês não fazem perguntas, porque é interessante. O primeiro artigo que eu publiquei, ele falava, sabe do quê? De abdução. O interessante é que lá no artigo não tinha informação nenhuma sobre o meu e-mail, mas a minha caixa de entrada começou a ficar lotada com pessoas querendo compartilhar experiências, querendo saber se elas foram abduzidas ou não. E aqui, né, vocês têm livre acesso a fazer a pergunta que quiser e vocês não perguntam. Eu tô desconfiada que só a Adriana é que tá seguindo a jornada. A parte boa, sabe o que é? Um dia a Shimada não estará mais aqui. Sim. Assim como a minha amiga, assim como meus pais, assim como muitas pessoas. Um dia eu não vou estar aqui. Assim como todo mundo, né? Meus vídeos vão ficar aqui. Outras pessoas virão. Tipo assim, de 100 pessoas que tropeçarem no meu vídeo, uma poderá se interessar e fazer a jornada de autoconhecimento. Então, Shimada continua. Porque Shimada estará aqui mesmo quando não estiver. Uhum. Quando estamos trabalhando, deveríamos estar conscientes. Nós não estamos, porque o animal é dominante, o animal ele funciona no automático. Por quê? Porque ele está condicionado a um padrão repetitivo. Quer dizer, quando a pessoa ela não está numa atividade onde ela possa manter o foco dela, ela está fazendo o quê? Ai, não, ela está no celular. Ela está vendo tic-tac. Ela está em jogos. Ela está maratonando dorama. Em que momento estamos realmente conscientes? As ações que ocorrem na mente, nossa, que déjà vu que me deu agora. Foi um déjà vu como se eu estivesse caindo num abismo escuro. Ui! Que foi isso? Quando você mexe com o inconsciente, começa a
não é acontecer coisas estranhas, você sente coisas estranhas, tá? É totalmente normal. Não precisa correr para psiquiatra. Algo na tua mente vai começar a se debater também, porque ele não gosta que ninguém tente acessar o inconsciente, o superego. Eu até esqueci o que eu estava falando, eu quase me seguro. A sensação de estar caindo no escuro foi. Eu quase. Nossa, como eu sou controlada, né? Em outros tempos, eu estou controlada, porque em outros tempos eu estaria. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Ufa, esqueci o que eu estava falando. Ah, sim, obrigada. Em que momento estamos realmente conscientes? Conta pra mim. Em que momento estamos realmente conscientes? Ai, eu não posso fazer essa pergunta pra mim, não. Nós não estamos. É, nós estamos. A nossa mente está sendo condicionada também a não ser consciente, a se acostumar e preferir escolher qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de fantasia. Não é à toa que o hemisfério esquerdo ele parece tão dominante. Os dois hemisférios, eles sempre são ativos. Olha que coisa. Os dois hemisférios funcionam igualmente. E há pontes de um hemisfério para outro. A mente, que é o software, está criando obstáculos nessas pontes, que é o hardware, na massa encefálica. O lado direito continua muito ativo, como sempre foi, tanto quanto o lado esquerdo. Mas o esquerdo está ficando dominante, ele está no controle. Porque se você observar todos os traços do hemisfério esquerdo, esses traços correspondem ao animal, a nossa parte mais primitiva. A essência, ela atua através do hemisfério direito. Esse vídeo vai ficar essa coisa estranha, tá? Eu vou ter que voltar para os estudos. Eu preciso me aprofundar nisso. Fora que eu estou sentindo o hemisfério direito como tipo pulsando. Ai, eu acessei alguma coisa. Essa pergunta é a chave.
Em que momento estamos conscientes? Veja bem, há pessoas que conseguem sonhar acordadas. Há pessoas que conseguem entrar em estados alterados da mente numa meditação, num transe. Elas não estão dormindo. A mente entra num estado alterado. O único momento que a gente pode ter um pouco de consciência, sabe quando é? Quando a gente sonha, quando a gente está dormindo. O inconsciente se comunica conosco através do arquivo mental. Ele acessa todas as imagens, todas as memórias do arquivo mental, inclusive aquelas que a gente nem lembra que, aquelas que fazem parte dos pensamentos instantâneos, né? Aquilo passa e você ignora, você nem dá atenção e transforma em sonho para se comunicar com o consciente. É esse momento, com certeza, você está consciente. Se nós estamos movidos pelo inconsciente, eu não quero falar essas coisas. Ai. Se nós estamos sendo movidos pelo inconsciente, nós estamos tipo robôs, marionetes mesmo, literalmente. Há um controle remoto por aí que determina nosso comportamento, nosso modo de vida, como temos que pensar, o que temos que gostar. Estamos o tempo todo em consciência. Isso porque eu dei um saltão agora, porque há um tipo de aversão, principalmente para pensamentos muito racionais. E normalmente esses pensamentos muito racionais, eles fazem parte da estrutura da sociedade, né? Eles comandam a sociedade. Eles têm aversão à espiritualidade em qualquer sentido, seja através das religiões, seja através de espiritualistas. E porque a espiritualidade e a energia aí se manifesta também através do hemisfério direito. Eu vou assistir esse vídeo para ver o que foi que eu falei. Não tenho certeza se eu vou subir ele. Eu vou dar um tempo para gravar o vídeo da tarde para amanhã e vou voltar a estudar. Tá ficando difícil isso aqui, gente. Eu tô querendo fazer uma coisa que eu não sei se é possível.
Nossa, eu não sei se é possível fazer isso. Eu quero muito conseguir fazer. A chave para tudo da tua vida tá aqui. Se você não libertar a tua mente, você vai passar por esse mundo sem saber o que é realmente viver. Os seus dias serão feitos de reclamar, de criticar, de julgar e de criar e lembrar de memórias ruins. Como que a gente cura o consciente coletivo? A mente coletiva. Como que a gente cura a mente coletiva? Cada um tem que mudar. Com 4 visualizações em cada vídeo, você vai mudar muita coisa, sim. É, né? Eu tô querendo fazer uma coisa ousada. Pode ser até um tanto pretensiosa, né? E sozinha. Eu tô sozinha nisso. Eu me sinto sozinha. E a espiritualidade, Shimada? A espiritualidade tá esperando eu fazer uma coisa que eu não sei exatamente o que é. A espiritualidade não tem como descer aqui na Terra e resolver essa bagunça toda que é a sociedade humana. Não tem. Ela só pode fazer alguma coisa através dos trabalhadores da luz, entende? Até papai, que é onipotente, ele precisa dos trabalhadores da luz. Porque só a ponta do dedo dele aqui nessa realidade poderia destruir tudo. Nós temos a centelha divina. Vocês têm noção do que seria o tamanho de uma centelha? Imagine o que pode ser a totalidade da fonte original da centelha, se ela é o próprio Big Bang. Não espero que vocês tenham gostado. Não espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero sugestões sobre como podemos curar a mente coletiva. Se é que alguém tem interesse nisso, visto que a maioria das pessoas, elas estão numa área de conforto. Quem é que quer sair da área de conforto, né? Nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos na alma.